Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande para mim estar aqui, ver o rostinho de cada um. Já abracei alguns irmãos aí e é muito bom ver a alegria no rosto dos irmãos, ver a alegria na igreja e ver que realmente os irmãos estão se colocando para cumprir o propósito do Senhor. Essa igreja tem crescido para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, uma alegria estar aqui, uma alegria estar aqui com meu genro, viu? É meu genro querido. Ele falou que eu sou a pastora dele desde pequenininho, né? Quando ele chegou na igreja. E glória a Deus, porque minha filha falou que estava gostando dele com 13 aninhos. Eu falei, espera que há tempo para tudo. Vai observando e vai vendo se ele realmente é um menino de Deus, se ele ama o papai dele, a mamãe dele, se ele ama a Deus. E realmente ela viu todas essas qualidades no Bruno, se casaram e estão aí hoje cumprindo também o propósito de Deus. Você vê a Bruna, hoje eu fiquei pensando, falei, nossa Senhor, qual é a maior alegria de um pai e de uma mãe? É ver realmente os nossos filhos servindo ao Senhor. E eu vejo a Bruna hoje indo lá pregar e eu aqui. Que coisa fantástica, irmãos, vocês não imaginam a alegria que eu tenho. Alegria. E a alegria maior, quero começar essa ministração falando que a alegria maior que nós temos é realmente podermos no domingo tão maravilhoso como esse, podemos levantar e já adorar ao Senhor, já estar na presença do Senhor, já estar glorificando esse Deus maravilhoso, esse Deus que merece realmente toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E nós só podemos fazer isso, irmãos, porque a maravilhosa graça de Deus nos alcançou. Ela te alcançou? A maravilhosa graça te alcançou? Há mais de 35 anos que a graça de Deus me alcançou. E eu tenho esse privilégio de estar na presença de Deus, privilégio de todos os dias poder levantar e adorar ao Senhor. O que mais o Senhor quer da nossa vida, irmãos, é realmente de estar na presença dEle. É não esquecer que um dia a graça te alcançou. A graça veio ao teu favor. A graça te tirou de um lugar que você estava caminhando por um caminho errado, totalmente errado. Eu me lembro da minha vida. Aos 21 anos de idade, hoje com 62, eu posso falar, Senhor, muito obrigado. Porque a tua graça me alcançou. Lá atrás, quando eu tinha 21 anos, eu era uma menina, uma jovem. Estava olhando a Mel tocar aqui, falei, meu Deus, eu era... Quantos anos você tem, Mel? 20. Eu tinha isso daí. Quando o Senhor me alcançou. Quando a graça do Senhor me alcançou. E sabe, irmãos, eu quero nunca me esquecer disso. Nunca se esqueça disso. Que a graça te alcançou. Sabe por quê? Porque muitos estão se esquecendo. Muitos estão se esquecendo que um dia o Senhor os encontrou. Que o Senhor os tirou realmente de um lamaçal, de uma vida errada, de um caminho totalmente torto. Quantos eu olho às vezes na igreja, né? Lá em Mauá, não sei aqui, mas quantos lá em Mauá, que às vezes eu via as pessoas, muitos irmãos sendo alcançados pelo Senhor, muitos irmãos que foram transformados pelo Senhor, renovados, o Senhor mudou a família, mudou o seu jeito todo, tirou o seu vício, e não estão mais lá conosco. Se esqueceram da graça, se esqueceram que um dia foram alcançados por esse Deus maravilhoso, por esse Deus que nos ama e tem o melhor para nós. Lá em Mateus 24, eu vou estar falando, o irmão vai pondo aqui, tá? E diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos irmãos estão se esfriando na fé. Muitos estão largando o Senhor. Muitos estão dando ouvidos para aquilo que não é para dar ouvido. Muitos estão aceitando vozes que não vêm de Deus. Estão se esquecendo que um dia foram alcançados pela graça do Senhor. Nunca se esqueça disso, irmãos. Nunca se esqueça disso. Porque a graça de Deus, ela nos abençoa. Quando nós estamos realmente
Quando nós nos colocamos na presença de Deus todos os dias, falando: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor, da tua vida. Sabe isso? O Senhor vai nos abençoando. Hoje eu estou com 62 anos de idade e eu vejo o que Deus fez na minha vida. Irmãos, quantas coisas o Senhor realizou. Quantas coisas maravilhosas. E assim, porque eu nunca me esqueci da graça. Nunca deixei de amar o Senhor. Sabe? Sempre nos colocando. E o Senhor não quer que você se esqueça todos os dias. Todos os dias. Ele está ali te esperando. Quando você acorda, Ele está esperando você. Todos os dias o Senhor está te esperando. Para conversar com Ele. Para falar com Ele. Para levantar a sua mão. Para falar: Senhor, eu estou aqui nessa manhã. E o meu coração é do Senhor. Eu te amo, papai querido. Todos os dias, irmãos, Ele te espera. Não esqueça dEle. Não coloque outras coisas no lugar de Deus. Quantas pessoas estão colocando, sabe, outras coisas, se esquecendo do Senhor. Na nossa vida agora, na nossa vida aqui, sabe, eu me lembro que quando eu era jovem, eu quase não me esquecia das coisas. Eu não esquecia das coisas. Eu tinha uma mente boa, né? Eu sempre lembrava das coisas. E eu me lembro agora, eu lembro que eu já estou com 62. E sabe, às vezes eu esqueço das coisas. Muitas coisas eu tenho esquecido, às vezes. Às vezes o homem me pede um cafezinho, Bruno. Sabe, eu vou lá na cozinha fazer um cafezinho para ele. E aí eu começo a fazer outras coisas. Eu volto para a sala. E ele fala: cadê o cafezinho? Eu falo: meu Deus, esqueci o cafezinho. E assim também muitas vezes é na nossa vida cristã. Quando nós fomos alcançados pelo Senhor, quando aquele dia que você entregou o seu coração para Jesus e Ele entrou, você estava ali. Todos os dias você queria falar com o Senhor. Você não via a hora de sair do seu serviço para chegar em casa, abrir a sua Bíblia e ler a palavra de Deus. Estar na presença do Senhor. Qualquer música, qualquer louvor, você já entrava na presença do Senhor. Já chorava, já se derramava. O Senhor falava com você. Você ouvia a voz do Senhor. Mas o tempo passou. E você começa a se acostumar com as coisas de Deus. Se acostumar. E às vezes até se esquecer. Se esquece de ler a Bíblia. Se esquece de estar na presença do Senhor. Vem muitas vezes para o culto aqui e nunca fala: Senhor, prepara o meu coração. Eu quero nessa manhã receber uma palavra que venha do Senhor. Eu quero ser transformada. Eu quero sair daqui mudada. Porque a palavra de Deus, ela tem que mudar o seu coração. Se você chegar ali fora e não se lembrar mais, é porque você deixou o seu coração fechado para o Senhor. Abra o seu coração. Quando você vier, todos os domingos que você vier aqui, na presença de Deus, vier junto com a igreja, adorar o Senhor, fala para o Senhor: Senhor, eu quero, abre o meu coração. Tira tudo aquilo que impede de eu estar te ouvindo, de eu estar te recebendo a tua palavra. Porque essa palavra tem que transformar a sua vida, irmãos. Quando você chegar lá na quarta-feira, lá na sua célula, e perguntarem o que aconteceu quando você foi no domingo e você ouviu a palavra de Deus, você vai ter que falar algo. Você tem que dar um testemunho e falar: meu Deus, aquela palavra me transformou. Nunca mais eu fui mesmo. Eu aprendi que eu tenho todos os dias a estar na presença de Deus. Eu aprendi que eu não posso colocar nada em primeiro lugar na minha vida. Que em primeiro lugar é o Senhor. Então, irmãos, Deus não quer que você se esqueça. Você sabe que lá em Mauá, Bruno, olha que interessante. Deus não quer que a gente esqueça disso. Que a maravilhosa da graça dele nos alcançou. Lá em Mauá, pensa, tem um caminhãozinho que vende ovos. E outro dia eu estava na minha varanda. E eu já vi esse caminhãozinho, ele roda Mauá inteirinho. E esse caminhãozinho, olha só o que ele fala ali, aquele senhor, ele toca ali. Primeiro ele fala: olha, venda de ovos, né? Está vendendo ovos, 30 ovos por R$10. E depois ele coloca uma música. Qual é a música que ele coloca? Ele coloca aquela música que diz assim, ó: fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre. Deus já fez em mim. Quantos conhecem a música?
É um irmão querido lá do Rio de Janeiro que fez essa música. E essa música, sabe, quando ele passa com aquele caminhãozinho, outro dia eu estava ali na varanda e ouvindo, eu falei, Senhor, sabe por que o Senhor usa esse instrumento, né? O caminhão ali, esse louvor, para entrar nos lares, é para a gente não se esquecer que nós fomos alcançados pela graça. É para mim não esquecer que o Senhor quer que todos sejam alcançados pela graça. Porque aquela música, aquele louvor, ele entra em todas as casas. Ele vai entrando. Ele estava longe, eu vi o caminhãozinho longe, mas aquele som estava lá dentro da minha casa. E eu falei, isso é para que nós não esqueçamos. Que nós somos chamados para um propósito. Nós fomos alcançados pela graça para realizar um propósito do Senhor. Para realmente, sabe, evangelizar as pessoas, ganhar as pessoas para o Senhor. Falar do amor de Deus para as pessoas. Nós não fomos chamados para ficar sentado e não fazer nada. Não, Deus tem um propósito na nossa vida, irmãs. Sabe, Deus é maravilhoso, então nunca se esqueça disso. Lá em Hebreus 4:16 diz assim, eu estou falando, tá? Porque vai ter muita coisinha aqui. Cheguemo-nos, pois confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados por Deus. O Senhor tem prazer em nos abençoar e nos ver felizes. Sabe, Deus não quer que nós ficamos na sala de espera. Ele quer que nós entremos na presença dEle, na sala do trono, na sala sabe, para achar, para realmente essa graça superabundar o nosso coração. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, como é gostoso, a gente fica cheia da presença de Deus. Sabe, estar na presença de Deus não é só esse momento aqui, é qualquer momento na sua vida. Nós estávamos vindo para cá e nós fizemos uma seleção de louvores, de adoração. E quando nós quando a gente estava vindo para cá, nós colocamos aquelas músicas e nós colocamos e ficamos ali dentro do carro, adorando ao Senhor. E eu comecei a chorar na presença do Senhor. Eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Eu posso te adorar em qualquer lugar. Eu posso te adorar aqui dentro do quarto. Eu posso estar na tua presença, no carro, no meu quarto, aqui junto com os irmãos, andando na rua, qualquer lugar. Não se esqueça, a maravilhosa graça te salvou, para que você possa estar todo o tempo, estar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus bem alto para o Senhor. Falar, Deus, o Senhor é maravilhoso. Sabe, Deus é maravilhoso. Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós fomos alcançados pela graça, para que nós possamos ter a vida eterna. Nós não merecíamos essa graça, não merecíamos nada, mas o Senhor nos dá esse direito em Cristo Jesus. Que maravilha isso. Sabe o que é graça? Graça é o favor imerecido. Não merecemos nada, mas o Senhor nos dá. Graça é Deus dando para nós o que o céu tem de melhor, para salvar o que a terra tem de pior. E o Senhor deu o único Filho dele para nos salvar. Nós que não merecíamos nada, nós que éramos uma tranqueira. Eu era uma tranqueira, irmãos. Se eu contar o meu testemunho, eu não era nada. Estava caminhando por um caminho totalmente torto. Mas o Senhor me alcançou. E eu quero falar que lá na palavra de Deus, o Senhor alcançou um homem com a maravilhosa graça dele. Está lá em Samuel, lá no texto de 2 Samuel 9. Nos fala da história de um homem que recebeu a graça de Deus. Mefibosete. Quantos já ouviram falar de Mefibosete? Mefibosete, que houve um acontecimento muito ruim na vida dele. Mefibosete, aos 5 anos de idade, ele fica aleijado. Ficou aleijado. Ele era filho de Jonatas. Sabe quem era Jonatas? Neto do rei Saul. Rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ele era neto desse rei. Filho de Jonatas. E Davi e Jonatas eram muito amigos. Eles tinham grande amizade. Nós já ouvimos isso. Você já ouviu isso? Que um amava o outro.
Um amava o outro, estavam sempre juntos. E a palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que irmãos. E é verdade. Eu tenho às vezes amigas mais chegadas do que meus próprios irmãos. E é muito bom ter amigo. E sabe de uma coisa? Davi, ele era muito amigo de Jonatas. Muito amigo, eles viviam juntos quando jovens. Eles, para onde um ia, o outro ia. Eles estavam sempre juntos, um ajudando o outro. Um realmente tinha uma aliança. Eles eram comprometidos um com o outro. E um dia, Davi prometeu que cuidaria da geração, da descendência de Jonatas. Ele falou: olha, Jonatas, eu sempre vou cuidar de você, cuidar também da sua geração, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, da sua casa, de todos. Ele fez essa aliança, irmãos. Ele colocou essa aliança diante do Senhor. Então passou-se algum tempo e morre o rei Saul morre. E Jonatas, morre o rei Saul e Jonatas, o seu filho. O pai de Mefibosete morreu. Morreu em uma batalha. Naquela época, irmãos, se sobrasse um da descendência do rei, seria morto. A linhagem dele seria toda morte. Todos seriam mortos. Você imagina isso? Que situação, fiquei pensando, meu Deus. Era como que se, vamos dizer agora, se o presidente morresse, iria morrer todos os seus filhos, teus netos. E lá o rei Saul, ele morreu. Morreu ele, morreu Jonatas numa batalha. E aí então tinha Mefibosete, que era o neto dele. O filho de Jonatas. E sabe de uma coisa? A babá. Ele tinha uma babá. Nessa época, Mefibosete tinha 5 anos de idade. Quando ela recebeu essa notícia da morte do rei e de Jonatas, sabe o que ela faz? Ela pega o menininho de 5 anos, e sai e fala: eu vou fugir daqui, porque eles vão vir matar você. Vão vir matar Mefibosete. E ela foge para uma cidade chamada Lodebar. Naquela correria, quando ela estava correndo, fugindo dali para não matarem o menino cai do colo dela. Ele cai e ele fica aleijado dos 2 pés. Que tragédia, uma tragédia na vida dele. Sabe, quando eu li isso daqui, Deus falou fortemente ao meu coração que nós estamos aqui nesse mundo. E na nossa vida sempre vai vir alguma situação difícil. Nós não vamos deixar de passar situações também difíceis. Então não se desespere, irmãos. Porque o Senhor é contigo e nós vamos ver isso. Como o Senhor era com Mefibosete. Então, passado alguns anos, devido às grandes batalhas de Davi que ele havia vencido, agora ele é que senta no trono. Davi, segundo rei de Israel. Primeiro Saul e agora Davi. Ele senta no trono, ele assume o trono, passa a ser rei. E certo dia, então, isso já tinha passado uns 15, 20 anos. Mefibosete já estava lá em Lodebar. E Davi agora senta no trono. E aí um dia, então, ele começa a pensar em Jonatas, que era o amigo dele. Ele começa a pensar em Jonatas, lembrar do seu amigo, aquele amigo inseparável, amigo que muitas vezes tinha preservado a vida dele. E ele então começa a se lembrar da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Olha só, o rei não se esqueceu dele. O rei Davi não esqueceu de Mefibosete, não se esqueceu da aliança que ele tinha feito com Jonatas. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus nunca se esquece da aliança que ele fez conosco. Se ele fez uma aliança que ele vai nos abençoar, ele vai nos abençoar. Se ele fez uma aliança que a nossa casa vai ser salva, a nossa casa vai ser salva. Se ele fez uma aliança que ele vai abrir as portas do emprego para você, ele vai abrir as portas do emprego para você, irmão. Se ele fez uma aliança, moça, que ele tem um homem de Deus para você, ele vai cumprir. Não se desespere.
Não fique desesperada. Não fique ansiosa. Descansa o seu coração. Porque Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez na nossa vida. Deus é assim, porque tudo tem o seu tempo. Não é verdade? A palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo. Há tempo para tudo, irmãos. Há tempo para todas as coisas. Então não se desespere. E lá em 2 Samuel 9,3 diz, então que Davi, quando ele se lembra de Jônatas, ele manda chamar Ziba. Ziba foi servo do rei Saul. E aí então ele chama Ziba. E ele pergunta assim, não há ninguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Ele queria ver se tinha alguém da linhagem de Saul, para que ele demonstrasse graça, demonstrasse amor, demonstrasse bondade. E aí então Ziba responde lá no 9,4, sim, ao filho de Jônatas, que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E aí então ele fala, traga para mim, vai lá, manda chamar ele, traz ele para mim, traga Mefibosete para mim. Mefibosete, o filho de Jônatas, neto do rei Saul. Ele estava onde? Longe do palácio. Aquele que um dia viveu no palácio, na presença do rei, agora estava longe. Longe. E sabe de uma coisa, irmãos? Lodebar era uma cidade que era uma tranqueira, né? Aos olhos dos homens, não tinha nada de bom lá. Mefibosete estava lá em Lodebar, esquecido, deixado de lado, era a escória da sociedade por ser aleijado. Estava destituído do trono. Mas sabe, o rei lembrou dele. O rei mandou chamar. Sabe o que isso significa? Que a graça de Deus foi lá e alcançou Mefibosete. Foi lá. Deus não se esquece, irmãos. Quando eu disse que às vezes muitos estavam aqui, talvez estão longe agora, lá em Lodebar. Mas sabe, Deus não se esqueceu deles também. Está no coração de Deus aqueles irmãos. E uma hora ou outra, Deus vai alcançá-los também. Eles vão se lembrar do quanto eles eram felizes na presença do Senhor. Quantas coisas Deus fez. Então a graça de Deus chegou até ele e o alcançou. Ele poderia ser alguém desprezível, despressivo, enclausurado no seu quarto, que não tinha nenhuma condição de receber a graça. Revoltado contra Deus pela sua condição. Mas a graça de Deus o alcançou. O amor o alcançou, o favor imerecido foi até o seu encontro. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que talvez aqui nessa manhã, talvez você está se sentindo longe do Senhor. Eu não sei como está o seu coração. Talvez o coração de Mefibosete estivesse assim, triste, chateado, achando que Deus tinha se esquecido dele. E às vezes aqui nessa manhã também, talvez você entrou aqui e está com o seu coração triste, amargurado, talvez chateado, talvez achando que Deus se esqueceu de você, que você não tem valor, que talvez até você, por estar, talvez a semana, tem visto alguma coisa que entristeceu o seu coração, deixou muitas vezes o pecado entrar, por olhar coisas que não devia, por fazer coisas que não devia, por ter falado coisas que não devia. O pecado entrou no seu coração e você está longe de Deus. Está se sentindo frio, não conseguiu nem entrar na presença do Senhor. Talvez está aqui. Eu não sei o seu coração como está, mas eu quero te dizer que o Senhor está aqui. E a graça dele está aqui. Basta você crer. Basta você falar: Senhor, enche-me com a tua graça. Limpa o meu coração. Lava o meu coração. Eu quero estar na tua presença. Eu quero estar junto com o Senhor de novo. Com certeza, o Senhor te ama. Ele te ama. Não se sinta sem valor, porque Deus não faz nada que não tenha valor. Tudo que Deus faz, irmãos, tem valor, tem propósito. Você é precioso.
mandou falar para você que você é precioso. Você é preciosa para Deus. Amém, irmãos? Sabe, e lá em Romanos 6 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque você não está mais debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Então o pecado não tem domínio sobre você. Quando o pecado, realmente às vezes você deixar, talvez até ele entrar, você lança fora, porque você está debaixo da graça e você tem a poderosa graça de Deus sobre você. Dentro de você, e você pode expulsar. Quando algo querer, você está vendo que o diabo está te rodeando, porque a palavra de Deus diz que ele nos rodeia. Ele fica ao nosso derredor querendo nos tragar. Quando você sentir isso, que talvez você possa até cair em pecado, você tem o poder dentro de você de lançar fora, expulsar, falar, sai daqui em nome de Jesus. Eu estava preparando essa palavra aqui. Eu estava preparando essa palavra. E eu estava ali na minha cozinha, pensando, deixando Deus falar comigo. Eu estava lavando a minha louça. E de repente, olha só, de repente, Bruno, passou um vulto atrás de mim. Passou um vulto. E eu me arrepiei dos pés à cabeça. Eu falei, bom, presença de Deus não é. Porque a presença de Deus não faz isso com nós. Eu falei, isso daqui é a presença do diabo. Porque o diabo, irmãos, ele está em todo lugar, viu? Agora aqui ele não está não, porque aqui só tem a presença de Deus. Por isso que quando a gente chega, a gente tem que expulsar tudo quanto é coisa. Porque ele entra em qualquer lugar. Ele entra na sua casa, ele entra aqui, ele entra no carro. Então a gente tem que estar sempre expulsando. E olha, quando passou aquele vulto atrás de mim, eu falei, meu Deus, presença de Deus não é. Então sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fui até a minha janela, ali da varanda. Eu tenho que ficar aqui. Eu fui até a janela, abri a janela e falei, olha aqui, ó. Vocês estão pensando que eu tenho medo de vocês? Eu não tenho, não. Pode pegar, cada um aqui. Pode pegar suas tralhas daqui de dentro da minha casa e some daqui, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, por que eu fiz isso? Porque a graça está dentro da minha vida. Que a maravilhosa graça do Senhor é sobre a minha vida. Eu não preciso temer nada. Nada, não tema, não tema, porque a palavra diz que você está debaixo da graça. E olha só o que aconteceu com Mefibosete. Mefibosete poderia falar assim, ó, eu não vou na presença do rei. Eu não vou, o rei vai me matar. Eu sou da linhagem do rei Saul, não é verdade? Mas olha o que ele fez. Lá em 2 Samuel 9,6 diz assim, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio até Davi. E olha como ele veio. Prostrou-se com o rosto em terra e lhe fez reverência. E Davi disse, disse Davi, Mefibosete, e disse Mefibosete, eis-me aqui o teu servo. Olha que lindo isso, irmãos. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que ele obedeceu o chamado do rei. Ele poderia falar, não vou. Eu não vou porque ele vai me matar. Eu sou neto do rei Saul. O que ele quer comigo? Ele vai destruir. Ele não fez isso. Ele falou, eis-me aqui, Senhor. Assim que o rei chamou ele obedeceu o rei. Ele obedeceu o rei. Sabe, nós temos que ter esse coração obediente ao Senhor. Como Mefibosete teve. Assim que ele foi chamado. O Senhor quer que a gente obedeça a Ele, irmãos. Quando Ele te chamar logo de manhã, que você levantar. E Ele falar, olha, entra na minha presença. Eu estou aqui já. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir você falar. Eu quero escutar você. Eu quero realmente derramar o meu amor sobre você. Não fuja. Entre na presença do rei. Foi isso que Mefibosete fez. Ele entrou ali na presença do rei. E ele sabe o que ele fez? Ele se dobrou diante do rei. Reconheceu que ele, Davi, era o todo-poderoso ali. Ele era o rei. Ele tinha todo o poder ali no reinado dele. E ele se colocou o quê? Se colocou como servo. Falou, eis aqui o teu servo. Sabe, irmãos,
Eu falei, quando o rei chama, nós temos que entrar na presença dele e nos colocar, reverenciar esse Deus. Às vezes eu vejo, desculpa aqui os jovens, chamando Jesus de você. Eu não gosto disso. Fala a verdade, isso é a minha opinião, tá? Eu acho que ele é o Senhor. Ele vai ser sempre Senhor. Eu gosto de falar o Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que criou todas as coisas. Sabe? E realmente nos colocarmos como servos. Foi o que Mefibosete fez. Servir ao Senhor com alegria. Diz lá no Salmo 102, né? 102. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele que fez povo seu e ovelha do seu pasto. A graça de Deus foi estendida até você, irmãos. Então sirva com alegria. Quando você vier na casa do Senhor, sirva com alegria. Quando você estiver lá na célula, sirva com alegria. Quando você abrir a sua casa para receber os irmãos, sirva com alegria. Não fale, não fique murmurando. Venha no culto com alegria. Saia daqui com alegria. Mesmo que às vezes você viu alguma coisa, irmãos, olhe para o Senhor. Nós somos falhos mesmo. Talvez eu estou pregando aqui, você está falando, pastora Rosa, às vezes não falou direito aquele verbo lá. Irmãos, não é isso. Não presta atenção nisso. Presta atenção naquilo que o Senhor está falando com você. Saia daqui com alegria no coração. A alegria do Senhor, a palavra de Deus diz o quê? Que é a nossa força. É a nossa força, é aquilo que nos sustenta. Quando nós estamos felizes. Eu estou feliz, irmãos. Estou muito feliz. Quando o Bruno, ele sabe disso. Quando você me convidou, na mesma hora eu falei, o quê, Bruno? Eu vou, pode contar comigo. A minha maior alegria é realmente falar da palavra de Deus. Então, lá no verso 8, Mefibosete fez reverência. Ele é o Senhor. A graça de Deus é sobre nós. Quando reconhecemos, irmãos, que nós não somos nada. Ele reconheceu que ele era servo, que ele não é nada. Então nós precisamos reconhecer todos os dias que nós não somos nada. O Senhor é tudo na nossa vida. E olha que interessante, quando ele chega na presença de Deus, ou quando Mefibosete chega na presença do rei, sabe o que o rei faz? Restitui para ele tudo o que era dele. Tudo que era do rei Saul, agora passa a ser ele. Está lá no versículo 9 e 10. Depois você lê que ali o rei Davi restitui tudo o que ele perdeu. Tudo que tiraram dele, o Senhor restituiu. Ele deixou a terra de Lodebar agora para estar na presença do rei. E ainda, depois você vai vendo ali no versículos abaixo, vou correr aqui que já está na hora, né, Bruno? Já está acabando meu tempo. O que acontece? Ele chega lá, o rei restitui ele, devolve tudo o que roubaram, e é assim mesmo que nós somos. Quando nós estamos na presença do Senhor, não é verdade? Quando a graça te alcançou, você foi totalmente restituída. Te restituiu tudo aquilo que você tinha perdido. A tua honra, sabe, o teu valor. Você não tinha mais valor, mas quando você chegou na presença do rei, meu Deus, o Senhor te valorizou. Falou que você era a joia mais preciosa que existe. Te deu valor. Eu me lembro quando eu cheguei, eu namorava um rapaz e tinha desistido. Eu gostava desse rapaz, mas não valia nada, Bruno. E eu desisti, estava chorando por ele. Mas quando eu cheguei na presença do rei, quando o Senhor me alcançou, a maravilhosa graça me alcançou, sabe o que ele me deu? Um marido maravilhoso. Que eu estou com ele 38 anos, que me deu filhas maravilhosas, me deu uma igreja maravilhosa. Olha quanta coisa o Senhor foi me dando. Me restituiu tudo aquilo que eu havia, que estava lá perdida, totalmente perdida. Então o rei restituiu totalmente ele ali. E sabe de uma coisa? Que mais?
fez ele assentar-se na mesa do rei. Olha que lindo, gente. E sabe que as pessoas naquela época, quando sentavam na mesa do rei, significava que aquela pessoa ia ficar para sempre ali. Era para sempre. Irmãos, eu quero terminar aqui dizendo que a graça te alcançou. A graça te alcançou não para você estar em Lodebar, longe do Senhor, mas para você vir sentar na mesa do Senhor. Não é lindo isso? Sabe, hoje nós podemos, aqui nessa manhã, nós estamos sentados na mesa do rei. Nós estamos comendo, porque ali ele colocou manjares deliciosos ali para Mefibosete comer. Nós podemos também sentar aqui, nos deliciar com a presença, com o amor de Deus sobre a nossa vida. Um dia, irmãos, hoje nós não podemos ver essa mesa aqui, física, né? Espiritual, a gente vê, a gente sente. Eu estava preparando essa palavra e realmente eu sentei ali na mesa do rei. Mas um dia, a palavra de Deus diz que nós vamos estar sentados junto com o Senhor. Nós vamos ver Ele face a face. Sabe, um dia todos nós estaremos participando, sabe do quê? Das bodas do Cordeiro. Olha aqui, quem quer participar das bodas do Cordeiro? Claro, irmãos, todos nós nos sentaremos à mesa do rei. E com certeza teremos muitas surpresas, porque a palavra de Deus diz que está escrito que nem olho viu, nem ouvidos nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado para nós, irmãos, algo maravilhoso, especial. Naquele dia você vai estar lá, eu vou estar lá, diante do Senhor, nas bodas do Cordeiro. E sabe de uma coisa, quando eu chegar lá, talvez o Bruno me pergunte: oh, minha sogra querida, como é que você chegou aqui? E eu vou falar para ele: foi só pela graça de Jesus, Bruno, que eu cheguei aqui. Graça, maravilhosa graça. Amém, irmãos? Fique em pé, fique em pé. E eu quero que você realmente fale assim comigo. Levante a sua mão. O Senhor Jesus morreu para que você realmente sentasse nessa mesa, na mesa do Senhor. Ele te ama, irmãos. Jamais Ele vai te abandonar. Creia nisso. Ele te salvou com a maravilhosa graça dEle. Então diga assim, levante bem a sua mão e diga assim: obrigado, Senhor. Fala bem alto para o Senhor: obrigado, Jesus. Não permita que eu me esqueça, um dia sequer, que eu fui alcançado pela maravilhosa graça. Graça que me traz esperança. Graça que me faz caminhar pela fé. Graça que faz o impossível na minha vida. Graça, superabundante graça. Graça que eu não mereço, mas por causa do seu amor, tudo que eu tenho, tudo que eu posso é em Cristo Jesus. Graça que me perdoa, que me limpa, que me transforma. Graça que me faz sonhar e dizer: Lodebar, nunca mais na minha vida. Eu quero somente desfrutar e descansar na graça de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.